Haha, eu recebi visitas. Pessoal fora da minha, como que eu posso dizer, da minha bolha, do meu pequeno círculo aqui de visitantes do YouTube. Eu recebi. E da hora, tá? Muito bom. Eu fui no vídeo do Jones Manuel e convidei alguns, né, para assistir ao react que fiz do vídeo dele. Na verdade, assim, o Tamir abriu esse vídeo em uma live e nesse vídeo o Jones fala deste vídeo. E aí sim, foi desse vídeo que eu fiz o React. Mas o grande barato aqui é que eu encontrei mais um diferenciado. O Pedro, é o nome dele. O cara não só aceitou o convite, como veio e trocou a ideia. E é isso que é da hora, né? Talvez fosse isso que o tal do Karl Popper queria dizer, né? Traduzindo aqui pro baixo clero. Essa coisa de você falar pro outro o que você tá vendo, e o outro fala para você o que ele tá vendo, e aí com isso você corre o risco de um mostrar pro outro aquilo que ele não está vendo e vice-versa. Porque é aquilo, né? É a ingenuidade de qualquer pessoa achar que você tem todas as respostas concentradas aí no seu cérebro. Por mais livros e doutorados que você tenha feito, ainda assim é necessário trocar uma ideia com seus pares. E o Pedro fez a gentileza de vir aqui, dar uma olhadela no que eu disse, e ele já esclareceu de cara, né? Opa, você me convidou para assistir aqui lá no canal do Jones, já deixando claro que eu não concordo com tudo dele não, tá? E se concordasse também, Pedro, não teria problema. Meu objetivo não é pautar seu pensamento para que você pense assim ou assado. É uma tentativa informal, sem nenhum rigor acadêmico, até porque eu não saberia fazê-lo nem se eu quisesse, de entender melhor por que eu penso o que eu penso e por que você pensa o que você pensa. E esses pontos que você coloca são ótimos para isso. O Pedro diz assim, mas quando a gente fala em fenômenos, eles têm uma causa, um efeito, uma origem, um propósito determinado e etc. Nossa, da hora. O que eu entendi do que o Pedro está falando? Eu não posso acreditar que a origem ou o propósito de quem vai lá na competição de Taekwondo, do react que eu fiz lá, do papo do Jones Manuel, seja a mesma de quem vai no bar e troca tiro, facada e etc. E eu pensei, não é que é, rapaz? A intenção de quem vai para uma competição de Taekwondo, qual que é? Qual a origem desse evento social? E já o pai que bate na filha ou o cara bêbado no bar? Qual a origem, qual a intenção de quem vai para um bar com uma arma na cintura fazer uso excessivo do álcool? E ele continua. Então, afirmar que a diferença entre um e outro é só a proporção diminui muito as opções que aparecem na hora que a gente vai pensar como abordar um fenômeno ou outro. E aqui eu fiquei na dúvida do porquê que ele acha que vai diminuir, porque a forma como se aborda o problema do bar é com a polícia, já que o grau de violência ali não dá para ser abordado com o Estatuto do ECA, conforme aconteceu lá no Taekwondo do Jones Manuel. São duas abordagens diferentes para situações cuja proporção de violência são flagrantemente diferentes. Mas talvez o Pedro esteja pensando que o problema da violência no bar possa ser resolvido em algum momento antes do bar. Como assim? Tipo, o que será que leva esse indivíduo a ir para um bar, encher a cara e trocar tiro, facada com os outros? Seria isso só uma escolha individual ou resultado de um coletivo, uma expressão da nossa sociedade? E perceba aqui que eu estou extrapolando a fala do Pedro em meus pensamentos, porque ele continua, ele vai dizer mais adiante. No exemplo da carne, que é o que eu botei lá no vídeo do React, os caras que estão em cima da cadeia, ganhando milhões, têm motivações diferentes se comparados aos que estão na base, ganhando mixaria. Então a qualidade do fenômeno muda radicalmente quando a gente pensa em como acabar com a corrupção em cima da cadeia versus embaixo da cadeia. Eu diria mais que são fenômenos similares, mas o mesmo é muito forte para mim. Ou seja, falar que dizer que é o mesmo fenômeno, ele está dizendo, eu acho que é demais. O ideal seria dizer que são fenômenos similares. Ou seja, será que a motivação, a origem ou o propósito de quem pratica corrupção no topo da cadeia do escândalo lá da carne, que eu apresentei no React, são os mesmos de quem está na base da cadeia? Eu poderia dizer, por exemplo, que o empregado lá do chão de fábrica faz o que faz porque tem medo de perder o emprego, o sustento da família? E o cara que é dono da maior exportadora de carne do planeta? Ele fez isso por quê? Será que podemos dizer que foi só por pura ambição, desejo de maior lucro? Você pode até, de repente, estar pensando agora, Beluga, não importa, corrupção é corrupção e está todo mundo errado nessa história, o que muda é a proporção do erro e da corrupção. Olha, apesar de não ser advogado, parece que no direito, quando alguém comete um crime, leva-se em consideração, seja por agravamento ou atenuante, a motivação do crime cometido, seu contexto, etc. Talvez seja esse o caminho que o Pedro tenha tomado aqui. Olha, por mais que ambos estejam praticando corrupção, em certa medida,
Quem tem maior liberdade para dizer não? Nossa, velho, que pergunta foda essa, né? Não, eu achei top esse questionamento. E aí? Será que existe relevância nas circunstâncias, no contexto que cerca o alto executivo em relação àqueles que envolvem o operário do baixo clero para dizer não para a corrupção? Não acho que essa pergunta seja fácil de responder, não, tá? Por isso, me parece justo dizer, em certa medida, uns são mais responsáveis do que outros, porque o peso que as pessoas possuem na sociedade não são iguais. O que eu digo aqui não tem o mesmo peso que o Nando Moura fala no canal dele, que o Jones Manuel fala no canal dele, ou que o Elon Musk fala no Twitter. Ainda que a gente falasse a mesma coisa, vírgula por vírgula, sem tirar nem pôr, ainda assim teriam pesos diferentes, devido ao seu alcance, à sua popularidade, ao seu poder financeiro, etc, etc. E como se acaba com a corrupção lá em cima versus a corrupção aqui de baixo? Se, apesar de ser corrupção, elas possuem graus, motivações, efeitos e origens diferentes? É uma pergunta que está embutida na fala do Pedro, não é não? Ainda que ele não tenha feito ela de forma direta, explícita, é uma dúvida que naturalmente irá surgir dessa troca aqui. O Jones Manuel ou Humberto de Matos, por exemplo, vão dizer que a solução é o fim do capitalismo e a instauração do socialismo barra comunismo. Um é a sequência do outro, né? Porque o Humberto, em especial, fez um Twitter dizendo que o modo de produção é que faz com que as pessoas façam o que fazem, fazendo com que a gente pense o quê? Ora, se assim o é, na hora que o capitalismo acabar e o comunismo surgir, não teremos mais problemas de corrupção, porque a culpa é do capitalismo, do modo de produção. E nessa hora, muita gente deve achar, inclusive, que eu sou um defensor do capitalismo, né? Talvez porque ainda não tenha sacado o questionamento que aqui está sendo feito. Quando eu lanço mão daquela cena do filme Odisseia no Espaço, o que é que eu estou querendo dizer? Velho, no fundo, essa ambição, esse sentimento de disputa, esse comportamento farinha pouca, meu pirão primeiro, é algo que vem antes mesmo da gente se organizar como sociedade. Então, eu diria que está muito simplista, por parte de alguns web comunistas, colocar tudo na conta do capitalismo, como se o capitalismo fosse uma entidade externa capaz de subverter toda e qualquer vontade humana. E você não vê esses canais web comunistas discutindo isso nem a pau, porque isso os obrigaria a admitir que uma boa parte de suas falas é uma simples demonização do capitalismo naquele velho estilo Fla-Flu. Ah, mas qual o mal disso? Isso retira a atenção, os esforços, a energia que poderia ser canalizada, cada um no seu clero, claro. O doutor vai ter uma discussão lá no alto nível e tem eu que vou fazer essa discussão aqui. Mas todas elas são importantes, porque no final todos nós fazemos parte desta sociedade. E todos nós temos que cumprir com as obrigações e arcar com as consequências dessas escolhas. Então, por que eu não tenho nada a dizer dessa história aí? Por que os belugas não podem brincar no parquinho? Porque ainda que existam graus, motivações, efeitos e origens diferentes, a corrupção existe tanto lá em cima quanto aqui embaixo. Tanto na esquerda quanto na direita. O que o Pedro está chamando a atenção, que eu entendi, é o quê? Olha, é preciso avaliar os atenuantes e agravantes de quem pratica a corrupção ou é cúmplice dela. E só esse questionamento já me deixou o final de semana feliz, porque, cara, eu acho isso da hora, velho. Você fica, porra, que pensamento embaçado, velho. E agora, pra onde que a gente vai? E eu fiquei pensando na seguinte situação. Imagina que o Tigrinho chega aqui e fala assim: Beluga, eu soube que você tá lutando aí pra ganhar uns trocados com o YouTube pra ver se ajuda o orçamento. Quanto que tu tá almejando aí? Ah, Tigrinho, se eu tirar uns quentinhos em conta aqui, já dá pra pagar a luz, a internet, o dinheiro que sobra eu já coloco no supermercado, que já tá caro pra baralho, isso pra mim já é lucro, meu parceiro. Então toma aqui, Beluga, quentinho pra você falar do Tigrinho, em cada vídeo no seu canal, mínimo aí de umas 2 vezes por semana, e você nem precisa bater meta de inscritos, hora de visualização, nada disso. É só falar do Tigrinho e tem quentinho em conta aí todo mês. Veja, eu não sou rico, mas pertenço a uma parcela da população que ainda pode dizer não para quentinho, porque eu não vou morrer por causa disso. Isso não vai mudar a minha vida. Eu continuo no aperto? Continuo, mas dá para levar. Mas vamos supor que o Tigrinho, ele não está só na intenção de vender o Tigrinho, ele quer me ver envergar. Beluguinha, eu te dou 1 milhão, tá aqui a maleta. Você tem que falar durante um ano do Tigrinho, mínimo de 2 vezes por semana, é só assinar aqui. Vixe, 1 milhão é dinheiro para baralho, velho. E eu ficaria tentado. Com certeza eu iria perguntar para minha esposa: ei, mulher, 1 milhão na bucha. 1 milhão? 1 milhão. Puxa, 1 milhão a gente resolve muita coisa, né? Ou se resolve. Percebe que já não é tão simples?
Uma coisa é você dizer não para uma proposta imaginária, outra é você realmente pensar nesse dinheiro na sua frente. Muita gente que ganha mais de 10 mil por mês pediu dinheiro de auxílio para o governo. Lembra lá na pandemia? Lembra disso? Não era 1 milhão. E muita gente foi lá pegar, mesmo recebendo um salário mensal, que a maioria dos brasileiros só ouve falar que existe. E aí você acha que é fácil dizer não quando alguém abre uma maleta com 1 milhão na sua frente? Só porque você disse isso em um caso hipotético? Agora, o que o Pedro está questionando, imagino eu? Se eu aceitasse esse 1 milhão, não tem lógica, tá, gente? Porque meu canal não tem alcance para valer isso. Mas pro bem da argumentação, vamos esquecer esse detalhe e vamos dizer que foi oferecido e eu aceitei esse 1 milhão aí. A pergunta do Pedro, imagino eu, seria na seguinte linha. Meu aceite tem o mesmo peso que o sim do Renato Cariani, por exemplo? O Renato Cariani tem como patrocinador um desses bets da vida aí, mas ele tem milhões de seguidores. Sabe-se lá quanto que é que ele recebe para fazer essa propaganda. Eu não tenho a menor ideia. Não sou youtuber profissional, não sou do ramo, não sei nem quanto que o YouTube irá pagar caso esse canal aqui fosse monetizado. Não sei. Cada um desses canais de YouTube aí fala um troço diferente, é difícil saber. Mas a gente sabe que o Cariri já é alguém que tem uma indústria de produtos químicos. Inclusive, é o que deu BO lá com a Polícia Federal não faz muito tempo. Ele já tem, independente do Tigrinho, o que ele recebe só pelas visualizações que ele tem. Mas, pelo visto, ainda não está bom. Ele precisa de mais um pouquinho. Seria a demanda do impossível, Rita Von Hunt? Tá alfinetando a Rita Von Hunt. Não estou alfinetando. Eu estou querendo instigar o questionamento. E se isso é uma forma de alfinetar, então eu estou alfinetando. A minha escolha é diferente da do Renato Cariani por ele ser alguém que detém os tais meios de produção e eu ser alguém que depende do salário mínimo? Qual seria a diferença entre o meu aceite e o dele, levando em consideração que você considera ruim para a sociedade os tais cassinos? Porque se você nem considera isso ruim, nem faz sentido essa pergunta. Tá tudo certo, tanto para mim quanto para ele. Me dá meus quentinhos aqui, Tigrinho. E agora? Para onde que a gente vai? Para a ética, foi o que eu falei lá no vídeo passado. Como assim, Beluga? Isso aqui já é uma expressão da ética. Ainda que o Jones, por exemplo, se sinta importante demais para vir aqui discutir isso, o Pedro veio. E provavelmente outros também vieram, ainda que não tenham se manifestado. E essa discussão aqui é o que nos movimenta, é o que nos faz pensar, Beluga, mas eu não tenho como aplicar nada disso aí, meu bom. Sim, mas você é obrigado a votar, né não? Você anda por aí apoiando movimentos políticos ou agentes políticos, não anda? E o que eles andam discutindo sobre isso? Vale a pena a gente começar a pensar nessas coisas. São essas coisas que vão balizar nosso pensamento. E não fique acanhado com essa história do cara ter alto QI, ter ensino superior e você não. Você é um cidadão que tem as mesmas obrigações que o cara que tem diploma. Então você tem o mesmo direito de participar dessa discussão. E não se iluda, muitos vão fazer de tudo para te colocar para fora do parquinho, mas insista. Não, velho, eu quero falar também. Porque é como o Clóvis disse, em um dos seus exemplos lá sobre ética, né? Ele fala lá da dona que queria que ele montasse lá os princípios da empresa que ela dirigia. E o Clóvis responde, dona, só quem está transando aí nesse bacanal é que pode opinar. Quem já andou assistindo o Clóvis pegou a referência. É que o Clóvis, num dos exemplos, sugere que a mulher imagine um encontro romântico que chega aos finalmente. E ele vai lá dizer para ela como é que as coisas devem acontecer. E ele pergunta para ela, tudo bem? Não, ela, claro que não. E por que não? Ué, quem está transando aqui é eu e o boy magia, que você não tem nada a ver com isso. Então, nesse bacanal chamado Brasil, você e eu, com ou sem diploma, com ou sem QI, tem o direito de opinar. Porque somos nós que estamos transando aqui. E é por isso que eu te agradeço, Pedro, que não discriminou este canal e veio aqui e nos tratou sem maiores cerimônias. Veio aqui e disse o que pensa. Da hora, velho. Sinta-se à vontade para voltar, criticar, discordar, meter o malho, fazer perguntas. Aqui não tem dessa, não. Micharia com X ou com CH, o que interessa aqui é o que você está dizendo. E por que você diz o que você diz. Isso é que é da hora. Porque, em última instância, eu tendo a pensar que quem vai balizar as suas escolhas, as suas próprias decisões, é você mesmo. Decisões essas que são afetadas, sim, pelo meio que você vive, a sociedade, a cultura, mas a sua decisão somada de muitos outros afeta de volta essa sociedade e essa cultura. Isso é muito doido, né? Nossa, cara, olhando, eu acho loucura. Eu acho embaçado demais pensar nessas coisas. Exceto, claro, quando você tiver, sei lá, um fuzil apontado para sua cabeça. E ainda assim existirão aqueles, ou existiram, melhor dizendo, aqueles que optaram por levar uma bala. Versão Nando Moura, eu não envergo até a última consequência. Seres humanos de muita coragem ou talvez insanidade total, vai saber. Tá, Beluga, mas como é que se combate a corrupção de cima ou versus a de baixo?
Se você acha que eu sou algum expert barra guru com respostas prontas e que eu vou apontar lá o capitalismo ou o comunismo como solução de alguma coisa, já passou da hora de você entender que aqui você não vai ter nada disso. O que você viu no React que eu fiz? O que você viu lá? Um fiscal resolveu fazer o seu trabalho. Bastou fazer a coisa certa para o caldo azedar. E aqui também cabe a pergunta do Pedro. Não, Pedro? Qual é a motivação, a origem desse comportamento, desse fiscal que resolveu fiscalizar essa bagaça? Seria ele uma espécie de, sei lá, comunista infiltrado no capitalismo, tentando fazer a coisa dar certo? Ou é mais em meio a um sistema capitalista, mas que resolveu fazer diferente? E por que diabos ele resolveu fazer o que os outros não estavam fazendo? Ah, velho, todo mundo faz, vai. Minha mãe já dizia, você não é todo mundo. Qual mãe que não, né? Você não é todo mundo. Esse cara resolveu levar a sério os princípios e valores do seu dever como fiscal, e o que a mamãe falou também. Quais são as consequências de eu fazer o que todo mundo faz? E pior, a vida não é um filme de Hollywood com um final feliz. O que aconteceu com o fiscal lá no caso concreto? O que rolou lá? Escolhas duras, consequências reais. E que foi o que eu disse sobre percentual, proporção, lá no React, pegando carona lá no Bacagajin. E se no lugar de um fiscal fazendo o que esse fiscal fez, eu tivesse vários fiscais fazendo o que ele fez? Será que a gente teria o que aconteceu ou a coisa teria morrido na raiz? Porque não se trata de utopia. Voltando para ética, que foi o lugar que os caras mais inteligentes propõem que a gente vá, o que o Clóvis diz? Não tem tabela de certo e errado na ética. O que tem somos nós. Nós somos o capitalismo, nós somos o comunismo, nós somos o sistema. E se a gente não conversar, essa bagaça vai continuar andando sem ética. A ética é discutir o fato de que o cobertor é curto. Não dá para cobrir os pés e a cabeça ao mesmo tempo. Daí a necessidade de você dizer por que você pensa o que você pensa. Por que você pensa o que você pensa? Por que você acha que no comunismo não haverá corrupção, se é isso que você pensa? O que impede a corrupção de existir no comunismo ou no socialismo? O que impede a disputa por recursos? Diante de um esquema de corrupção, eu coloco meu emprego na frente ou os princípios e valores na frente? Mas e só eu, se for só eu a fazer isso, só eu perco meu emprego? Cadê a tal da classe nessas horas? Hein, Rita Von Ronte? Cadê a classe nessas horas? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Responde aí, Rita. Rita podia dar uma canja para nós e responder essa questão, porque isso aqui é algo que ela poderia aprofundar. Mas e se eu fizer isso e só eu me lascar? Tá valendo a pena? Não tá valendo a pena? É bom? É ruim? Faz diferença? Não faz diferença? Só faz diferença se for muita gente fazendo? E eu acho que nós precisamos aprender a nos unir em torno desses objetivos e não só em torno do aumento de salários, como fizeram os professores universitários recentemente. Ou em torno do carnaval, ou do futebol, ou ficar nessa de achar que a solução do mundo se encontra em um único pensamento, seja ele o capitalismo ou o comunismo. O mundo é grande demais para isso. Então, se você concorda, discorda, tem uma pergunta diferente, quer citar um livro, um autor, um PDF, um outro vídeo, fica à vontade aí nos comentários, manda bala, mas só no campo das ideias, tá? Nada de subir em telhado por aí para fazer besteira. Vejo vocês no futuro com essas e outras perguntas. E quem sabe no futuro aí a gente tem a participação aí do Jones Manuel reagindo a esses e outros vídeos. Quem sabe a Rita Von Ronte resolve falar um pouco sobre essas coisas. Quem sabe o Humberto, né? Humberto se abre aí para falar dessas coisas. Quem sabe? O Ian Neves, quem sabe? Vamos ver, né?